Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o Jorge do canal Livro Secreto. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre esta pérola literária aqui, um dos livros favoritos da minha vida, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre esse livro que é simplesmente fantástico. E como agora no canal tem vinheta específica para cada um, então Sara, solta a vinheta aí. Bom, Duna foi escrito em 1965 pelo Frank Herbert e se tornou um marco na ficção científica, tá? Ele é bem famoso, já teve uma adaptação cinematográfica que foi bem fraquinha, teve uma adaptação para série de TV que também foi bem fraquinha, inclusive o Filhos de Duna também teve uma adaptação para TV que também foi bem fraquinha, tá? E qual é a história desse livro aqui? Esse livro aqui se passa num planeta chamado Arrax, que é um planeta desértico, tá? Que tem umas criaturas enormes chamadas vermes de areia, que produzem uma substância chamada melange. Essa substância é importante porque através dessa substância ela é meio uma droga, tá? Ela é conhecida como especiaria, que através do uso da melange, os navegadores, que são uma raça específica, conseguem, através de capacidades mentais, guiar as naves através do espaço numa velocidade incrível, tá? Então ela é importantíssima porque aqui nós vivemos num império galáctico, tá? Arrakis é o planeta mais importante do império. Ele era dominado por uma família de barões, que são os Harkonnen, tá? E o livro começa com o imperador, por algum motivo, retirando o planeta do controle dos Harkonnen e colocando em uma casa rival, que são a casa dos duques Atreides. Tá? E por que ele fez isso? Ninguém sabe. Então, os Atreides e os Harkonnen são inimigos mortais. E quando os Atreides chegam lá, eles já estão esperando que tenha a sabotagem do Harkonnen e que tenha tudo isso lá, que vão encontrar dificuldade, que os Harkonnen não vão simplesmente passar o controle do planeta para eles e ficar sem a principal fonte de renda do Império. Só que a coisa foi muito pior do que os Atreides pensavam. A família nobre dos Atreides é o pai, o Leto, tá? A concubina dele, a Jessica, e o filho deles dois, que é o Paul. Quando eles chegam lá, tem todo o staff deles lá de confiança, começam a acontecer algumas coisas, e aí tem toda uma traição, tem toda uma coisa, e a Jessica e o Paul, eles têm que fugir e vão para o deserto, para não serem mortos, tá? O Paul, ele tem um papel especial na história e nesse mundo. Por quê? Porque a Jessica, ela faz parte de uma seita chamada Bene Gesserit. Tá? As Bene Gesserit, elas são manipuladoras genéticas do Império. Então, elas por trás dos panos, lá na coxia da política, elas tentam casar essa casa com essa casa aqui, e essa outra aqui com essa outra aqui, para ir melhorando geneticamente as casas nobres do Império, porque elas têm uma agenda por trás disso. Só que a Jéssica, apesar de ser uma das Bene Gesserit, ela quebra a tradição, ela desobedece ordens e ela dá a luz a um menino, que é o Paul. E o que isso aí acarreta? As Bene Gesserit, elas só são permitidas terem filhas. Elas não são permitidas terem filhos, porque ela tem poderes especiais. Tá? E elas não querem passar isso para um homem. E aí o Paul nasce. E aí o Paul, nascendo de uma Bene Gesserit, de uma casa nobre, ele se encaixa dentro de uma profecia das Bene Gesserit de ser um Messias que vai mudar toda a galáxia. Tá? E aí quando eles chegam nesse planeta aí, tem um povo, os nativos do planeta, os Fremen, que eles também têm uma profecia de alguém que virá de fora
e que mudará as coisas, tornará Arrakis um planeta verde. Tá? Então o Paul ele acaba se encaixando em duas profecias dentro da história. Tá? E aí a história vai se desenvolver em cima disso. Aí tem a interação dele e da Jéssica com os Fremen, que são guerreiros formidáveis porque vivem num ambiente completamente hostil, só os mais fortes mesmo sobrevivem. Tá? Ele vai aprender sobre os costumes, os hábitos, a dominar os vermes de areia também. E vai ter toda uma trama, tem guerra, tem tudo isso em cima da história. Eu não vou contar mais detalhes aqui para não ser spoiler, tá? Essa parte que eu contei da história é o comecinho, bem o comecinho da história. Esse livro aqui, ele tem algumas características interessantes. Para começar, ele é um sci-fi, tá? Mas com fortes elementos de fantasia, né? Porque tem os poderes mentais, tudo isso, visões do futuro, tudo isso dentro da história. Ele foi publicado originalmente em 1965 e ele já trata de meio ambiente. Esse livro é considerado a descrição, né, a criação de um mundo alienígena mais perfeito ecologicamente que já se teve. Tá? Eu não leio tantos livros assim que tenha esse tipo de criação de mundo para saber se é verdade ou não, mas é o que se coloca dentro da obra. As mulheres aqui, apesar de ser um livro da década de 60, elas têm protagonismo, tanto que você vê que tem as Bene Gesserit, que são o poder por trás do poder, tá? De manipulação de tudo. A Jéssica é muito importante para a história em si. E uma outra personagem que vai aparecer também, que é uma Fremen, é muito, mas muito importante para a história também. Então as mulheres aqui não estão lá para serem resgatadas pelo mocinho, não. Elas têm protagonismo dentro da história também. Tá? Ele gerou continuações. Tá? As duas sequências diretas, o Messias de Duna e Os Filhos de Duna, são bons livros. Não são tão bons quanto o primeiro, mas são bons livros. Já os 3 últimos livros, o Imperador Deus de Duna, Os Hereges de Duna e As Herdeiras de Duna, o nível cai bastante, gente. Bastante. Então você vai perguntar assim, mas Jorge, vale a pena ler a continuação? O que eu falo é o seguinte, leia o primeiro livro. Leia o primeiro livro. Gostou do primeiro livro? Leia as 2 sequências diretas, Messias e Os Filhos. Tá? Gostou do Messias e dos Filhos de Duna? Aí eu aconselho a se arriscar a ler as 3 últimas sequências, tá? O 4º, 5º e o 6º livro, que eu já citei aqui. Os 3 últimos livros são livros ruins. Olha, eles não chegam a ser ruins, mas são livros fracos, na minha opinião, pelo menos. Porque parece que o Frank Herbert, ele pegou a história dele, já estava meio enjoado, e falou assim, vou mudar tudo e vou desfazer tudo que eu fiz até o 3º livro, vai ser tudo diferente agora. E aí já muda completamente o mote da história, apesar de ainda ter os elementos constitutivos que fizeram de Duna um livro famoso, muda bastante o rumo que a história toma, tá? Então, cabe a você, lendo, decidir se vale a pena ou não ler a série toda, os 6 livros, tá? Eu li esse livro aqui já 3 vezes. As 2 sequências diretas eu li 2 vezes e os últimos 3 livros eu li uma vez só. Então aí por aí você pesa mais ou menos o nível das publicações, né? Então, assim, é um livro fantástico, eu recomendo fortemente, uma das melhores ficções científicas que eu já li. Para quem vai ver ou tá vendo a série de livros sobre sci-fi, esse aqui, ele se encaixa dentro da soft sci-fi e da sci-fi fantasy também. Tá? Pode se encaixar dentro de vários gêneros, quem estiver lendo lá, acompanhando a série de vídeos sobre sci-fi e subgêneros, vai entender o que eu estou falando. Tá? Mas fica aqui a recomendação para vocês desse livro que é muito bom mesmo, muito bom. A escrita é fluida, você se envolve com a história, ele prende sua atenção, é tudo muito bem amarradinho no roteiro, tem tensão, tem humor, tem tudo na medida certa, tá? Você é baba-ovo do livro? Sou mesmo, cara. Sou cadelinha aqui do Frank Herbert, tá? Então fica aqui a recomendação para vocês, tá?
Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo aqui com quem você acha que vai gostar desse conteúdo aqui, que gosta desse tipo de livro. Se der, coloca o livro numa lista, numa playlist sua, numa lista de favoritos, que ajuda bastante aqui o canal. E acompanhe sempre os vídeos do canal aqui, que tem vídeos para todos os gostos, muito bons mesmo, gente. Então fica todo mundo bem aí, até o próximo vídeo do canal.